A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, divulgou no começo do mês as conclusões do relatório de análise de impacto regulatório que discute a regulação dos cigarros eletrônicos aqui no Brasil. De forma clara e resumida, a Anvisa manteve a proibição ao comércio, importação e propaganda do vape, uma decisão que acompanha algo que foi estabelecido lá em 2009, uma resolução de 13 anos. Na última década, nada mudou. É palpável que a utilização do cigarro eletrônico aumentou muito, junto com o aumento de casos de cigarros tradicionais sendo abandonados quanto possíveis novas doenças relacionadas ao vape. No mundo, o vape já é liberado em diversos países. Estamos atrasados? Estamos na vanguarda dessa onda ou estamos jogando seguro? Olá meus amigos, aqui quem fala é o Felipe Paião, editor de conteúdo aqui do Tecmundo, e hoje vamos falar sobre o cigarro eletrônico, o vape, aqui no Brasil. Como dissemos anteriormente, a Anvisa manteve uma diretriz de 2009 que proíbe o cigarro eletrônico no Brasil. O relatório apresentado aos diretores da agência regulatória trouxe dados coletados pela equipe técnica da Anvisa sobre o uso do referido cigarro, aí incluídas algumas características importantes como impactos à saúde, toxicidade e posicionamento de organizações internacionais sobre o dispositivo de produção de vapor aromatizado. Na conclusão do estudo, os especialistas disseram que não existem evidências científicas capazes de comprovar qualquer tipo de benefício do cigarro eletrônico no tratamento contra o tabagismo, ou mesmo que esses produtos sejam menos prejudiciais à saúde do que o cigarro comum. De acordo com o relatório, há indícios de que esses dispositivos de emissão de vapor causam mais dependência química, além de funcionar como porta de entrada ao tabagismo para crianças, adolescentes e adultos jovens. Por esse motivo, foi proposto um aumento nas ações de fiscalização do comércio ilegal do dispositivo, além de campanhas educativas de combate ao tabagismo. Agora que você entendeu os motivos pelos quais o cigarro eletrônico continua banido aqui no Brasil, vamos entender mais sobre o que é o vape. Suas origens remontam à década de 60, mas a criação do primeiro modelo comercial é dada ao farmacêutico chinês Hon Lik, fundador da Dragonite International. De lá para cá, o cigarro eletrônico que surgiu como uma estratégia de seu criador para interromper o uso do cigarro convencional, e ele fumava um maço por dia desde os 18 anos, virou o novo vilão da saúde. Reunimos aqui algumas informações que você precisa saber antes de se aventurar a usar o vape. Geralmente em formato cilíndrico, o cigarro eletrônico tem uma ponteira que faz às vezes de piteira, um tanque para o líquido e a base onde está a bateria. A bateria é responsável por aquecer o líquido para que este seja inalado, simulando o ato de fumar. Ainda que não tenha alcatrão e o monóxido de carbono dos cigarros tradicionais, o vape pode conter nicotina, substância responsável pela dependência química. Além dela, os líquidos, também conhecidos como juices, têm produtos como água, propileno glicol, glicerina e aromatizantes para conferir sabor. As principais substâncias que compõem o juice são a glicerina vegetal e o propileno glicol. Nem todos têm aromatizantes ou essências para agregar sabor e aroma ao vapor, o mesmo vale para a nicotina. A glicerina vegetal é uma substância sem cor e cheiro, viscosa e tem sabor adocicado, sendo considerada segura para o consumo. É ela que garante no ato de fumar um vape que a fumaça exalada seja densa e branca. O propileno glicol é um composto orgânico sintético, cuja função é realçar o sabor dos aromatizantes. Sobre a pergunta se fumar cigarro eletrônico faz mal à saúde, a resposta é complexa, mas podemos adiantar que sim, o vape foi desenvolvido como redução de dano, ou seja, não é algo para brincar. Na ciência, sabe-se que a nicotina faz mal e causa dependência, porém não existem ainda estudos que comprovem todos os malefícios causados pelos cigarros eletrônicos. Sabe-se de sua utilidade em determinados casos de tratamento ao tabagismo, atuando como uma ferramenta de transição entre o cigarro comum e o fim do hábito de fumar, mas nem isso é consenso. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o vapor emitido pelos aparelhos pode aumentar as chances de infecções pulmonares, tais como enfisema pulmonar, além de causar dermatite, doenças cardiovasculares e, no pior cenário, câncer. Como boa parte dos juices contém nicotina, o usuário que fumar pode ser levado à dependência dessa substância e, consequentemente, passe a procurar outros produtos tabagistas.
No ano de 2019, usuários de vapes apresentaram lesões nos pulmões que resultaram em insuficiência respiratória aguda, internação em UTI e até mesmo mortes, quadro clínico batizado como EVALI, algo como lesão pulmonar associada ao uso de cigarro eletrônico ou vape em tradução livre. Ou seja, em função de sua toxicidade pulmonar, usuários desse tipo de dispositivo apresentam aumento do risco para a Covid-19. A EVALI foi levada como a grande doença do vape, mas será que o Juice é o responsável ou é o aparelho? Ou estamos falando dos diferentes tipos de nicotina utilizados nos dispositivos? São muitas perguntas, então conversamos com Alexandro Hazard, jornalista especializado em redução dos danos do tabagismo e fundador do Vaporaqui.net, para entender a sua visão sobre os fatos. Tem estudos mais do que suficientes para saber que o cigarro eletrônico, o electronic cigarette ou o vape também conhecido, tem uma redução de danos muito significativa em relação ao cigarro convencional. Só que a gente tem que colocar em perspectiva onde está geograficamente colocado esse cigarro eletrônico. Parece ser esquisita essa colocação. Mas é porque o cigarro eletrônico, em ambientes regulados, como Inglaterra, Canadá, França, e aí a gente vai citar mais de 80 países, ele oferece um risco completamente diferente do cigarro eletrônico, do vape, que está no mercado não regulado e no mercado ilegal, que é o que acontece no Brasil. Então, lá na Inglaterra, você sabe exatamente o que é que tem dentro do líquido que é consumido, porque o cigarro eletrônico é só um aparelho. O aparelho que faz com que o líquido seja vaporizado. Então, o cigarro eletrônico como aparelho não é tão importante assim. A gente tem que saber o que acontece quando a gente consome aquele líquido. É aquilo que faz a mágica acontecer. E lá na Inglaterra, em todos esses países que eu citei, e muitos outros, eles sabem exatamente como que está sendo produzido esse líquido, quais são os ingredientes que estão dentro daquele frasco e quais são as consequências de você inalar esse produto. Onde, pesquisas a gente sabe que o cigarro eletrônico foi inventado em 2003. Então a gente já tem um produto bastante escrutinado, bastante analisado pela ciência, para a gente saber o que ele faz e principalmente o que ele não faz. Agora, quando a gente fala num mercado irregular, um mercado ilegal, não fazemos a menor ideia do que tem dentro daquele frasco dizendo que é um líquido para cigarro eletrônico. Como a gente tem aí líquidos bons, que são fabricados em locais que têm todos esses critérios e que podem ser importados da Europa, dos Estados Unidos, mas pode ser que tenham coisas que não deveriam estar sendo vendidas em mercados regulados. E aí a gente tem uma percepção de risco completamente diferente. Então o cigarro eletrônico no Brasil oferece um risco muito maior do que o cigarro eletrônico consumido e comercializado em países onde ele é regulamentado. Em questão de pesquisa científica, de produtos onde são feitos com uma manufatura correta, sabendo o que está sendo colocado dentro daquele líquido, não há absoluta nenhuma dúvida em relação aos danos muito menores. E a gente tem que lembrar assim que, tirando ciência de lado, não dá para tirar a ciência de lado, mas a gente limitar muito e simplificar muito, só pelo fato de não termos a combustão, que é a queima do cigarro, que é o que... Porque o cigarro em si, ele não tem as 7.000 substâncias que é dita que ele tem. Ele tem quando ele é queimado. O problema é como você consome esse cigarro. Eu brinco que se você mastigar e engolir, você vai ter dor de barriga, mas você não vai ter câncer de pulmão. O problema é que ele é feita uma combustão, queima-se esse cigarro e através desse mecanismo químico, onde você altera a matéria, produz alcatrão, produz monóxido de carbono, produz fumaça, é que são criadas essas mais de 7.000 substâncias e muitas delas tóxicas e cancerígenas. Quando a gente fala de cigarro eletrônico, a gente não tem a combustão. Então só aí a gente tem uma perda de danos muito significativa. Que pesquisas devem ser feitas, porque a gente não sabe, por exemplo, vários remédios que a gente utiliza hoje, a gente não sabe ainda onde está o longo prazo. Tem remédio com 15 anos, 10 anos, 20 anos.
tudo na vida deve ser feito uma pesquisa de manutenção para a gente saber o que acontece com o corpo num longo prazo. O cigarro eletrônico, ele está no médio prazo, vamos dizer assim. Nós temos desde 2003, então a gente vai caminhar aí para bons 20 anos de existência desses produtos. Claro que a gente teve aí um período deles estarem chegando nos mercados desde sua invenção, chegaram na Europa e nos Estados Unidos lá por 2006, começaram a ser utilizados em larga escala, a ciência começou a olhar para eles, então vamos colocar em 15 anos aí de pesquisa. A gente precisa de 30, 40, 50, 100 anos para a gente dizer realmente que aquele produto a gente sabe tudo sobre ele. Pois bem, em questão do que a gente já sabe hoje, que não é pouco, ele não oferece nenhum dano diferente do cigarro convencional. Ele tem alguns compostos que também são achados no cigarro convencional. Por exemplo, existe o diacetil. O diacetil é uma substância que dá um amanteigado, utilizado em indústria alimentícia e tal. Foi identificado em várias amostras de cigarros eletrônicos o diacetil. O diacetil é uma substância que pode causar uma doença muito grave chamada pulmão-pipoca. Por que o nome pulmão-pipoca? Porque foi identificada lá nos trabalhadores de fábricas de pipoca que estavam inalando diacetil em grande quantidade e tiveram uma doença muito ruim. Aí a gente fala, puxa, olha que frase interessante. Cigarro eletrônico possui diacetil. Diacetil causa pulmão-pipoca. Não é uma frase errada, mas é uma falácia. Porque quando a gente analisa a quantidade de diacetil, a gente descobre que para você ter o pulmão pipoca, você tinha que inalar durante 8 horas, diariamente, 75 mil microgramas de diacetil. No cigarro convencional, nós temos quase 7 mil microgramas de diacetil. Que muita gente que é contra o cigarro eletrônico acaba falando que, olha, tem diacetil. No cigarro eletrônico, num cartucho de cigarro eletrônico, tem 9 microgramas. Para você sair do cigarro eletrônico para o pulmão pipoca, você precisa aumentar em 8.448 vezes a dose. E do cigarro eletrônico para o cigarro convencional, são mais de 700 vezes a dose. Então, quando você fala que tem diacetil, nossa, então é ruim. Não, ele tem alguns compostos nocivos, lógico, porque cigarro eletrônico não é saudável, ele é prejudicial à saúde, o que a ciência também já determinou e já comprovou, sem sombra de dúvidas. É um produto que causa mal à saúde e só deve ser utilizado e deve ser pensado em adotar essa medida de consumo de nicotina se a pessoa é fumante, onde você troca uma coisa muito ruim por uma coisa com muito menos danos à saúde. Então, sim, a gente tem algumas coisas em doses muito menores e é por isso que ele é tão menos prejudicial e uma excelente ideia se a pessoa não consegue parar de fumar utilizando os métodos clássicos que são riscos até menores, como adesivos, goma de mascar, remédio ou, quiçá, a própria força de vontade, que é risco zero. Só que a gente sabe que isso é muito difícil e o índice de sucesso das pessoas que conseguem parar de fumar com esses métodos é menos de 30%. Então, 7 em cada 10 não conseguem parar usando esses métodos clássicos. O cigarro eletrônico pode ser uma excelente alternativa para a diminuição de danos. Olha que interessante. A maioria dos veículos de mídia estão falando que a Anvisa decidiu e tal. Não, a Anvisa... E, inclusive, a própria doutora Meiruzzi, que era a diretora substituta durante essa reunião, deixou muito claro que lá nessa reunião eles não estavam decidindo nenhuma normativa em relação aos cigarros eletrônicos, que já existe desde 2009. Eles se reuniram nessa última reunião extraordinária para decidir sobre o relatório AIR, que é o relatório de análise de impacto regulatório. Eles voltaram pelo relatório. Então, o relator ainda precisa criar um texto normativo, uma consulta pública em relação a esse texto normativo, a análise dessa consulta pública para fazer qualquer alteração desse texto normativo, para daí sim criar a RDC, que é a resolução da diretoria colegiada, que vai substituir ou atualizar a de 2009. Então não acabou ainda o processo, mas sim, a aprovação desse relatório é um forte indício de que o caminho é manter a proibição, porque o relatório sugere que seja mantida a proibição. Perfeito. Eu, como consumidor
e criador de um projeto completamente independente, que é o vaporaqui.net, um site que eu criei, um blogzinho que começou lá em 2015, porque eu parei de fumar 3 carteiras de cigarro todo santo dia, e para mim os cigarros eletrônicos salvaram a minha vida. Eu comecei esse blog que hoje se transformou praticamente na minha vida, onde eu me especializei no assunto e hoje sou convidado para entrevista, palestra e tudo mais. Eu não posso levar a sério um relatório feito por uma instituição que coloca nesse relatório que eu sou um projeto de fachada de consumidores sustentado pela indústria tabagista, que foi o que foi colocado através de um relatório feito pela OPAS, que é uma mentira deslavada e me deixa muito chateado e tira totalmente a credibilidade desse relatório, porque não é verdade. Eu nunca recebi nenhum tostão furado da indústria tabagista. Eu, como jornalista, fui a eventos onde eu tive custeada a passagem, a hospedagem e a alimentação, como vários outros jornalistas de vários veículos já foram em eventos apoiados pela indústria tabagista, quando é esse nicho e esse assunto, como acontece com a indústria de tecnologia, celulares, computadores. É normal, qualquer pessoa sabe que jornalista, às vezes a empresa tem interesse que você vá lá fazer a cobertura e você vai. Deram algum dinheiro para tô aqui para você comprar uma gravata? Nunca, eu nunca recebi nenhum valor da indústria tabagista para o meu projeto, para qualquer coisa. E eu estou no relatório da Anvisa como sendo um projeto de fachada sustentado pela indústria. Então não dá para você levar em consideração um relatório que diz uma coisa como essa. E aí a gente não sabe como que a área técnica analisou as questões, eu não estou lá para saber os meandres disso. Acho muito estranho porque a gente tem muita informação científica em vários países que estão colhendo frutos muito positivos em relação à regulamentação do comércio desses produtos. E aí eu não posso te dizer, o porquê que eles tomaram essa decisão. Eu, como uma pessoa que literalmente está inserida nisso há 7 anos e não tenho, e eu sou o primeiro que eu quero falar para todo mundo, se descobrirem que cigarro eletrônico dá câncer de cotovelo, eu vou ser o primeiro a começar a divulgar isso para todo mundo, porque não importa qual é a informação. Ciência, você pega toda a informação e aí entrega. Não importa se ela é boa ou se ela é ruim, você tem que fazer isso. Isso é a ciência. Agora, selecionar algumas coisas só para mostrar um lado e não ter um contraponto, quando ele existe, daí não dá. Então, o que a Anvisa fez? Eu confesso que eu não sei, eu li o relatório, não concordo com ele, eu acho que ele foi bastante superficial em relação a analisar a terceira opção, que seria a regulamentação. Acho que não dá mais como você manter um mercado proibido, sendo que ele já está alastrado pelo Brasil, e isso a gente encontra em qualquer lugar. E agora a gente tem que esperar que ainda exista alguma etapa desse processo que consiga identificar o que a ciência já identificou lá fora, para que as coisas mudem, porque eu fico muito triste. A gente tem mais de 20 milhões de fumantes no Brasil hoje ainda, e nós temos aí, pela última pesquisa da Covitel, que é uma entidade do Rio Grande do Sul, se eu não me engano, eles fizeram uma pesquisa nacional e descobriram uma prevalência de 7,3% de usuários de cigarros eletrônicos, consumidores acima de 18 anos. Isso dá mais de 11 milhões de pessoas. O Tecmundo entrou em contato com a Anvisa para gravarmos uma entrevista sobre o caso, mas não foi possível a realização por falta de agenda. E se você chegou até aqui, eu queria pedir o seu like, pedir para você compartilhar esse vídeo com os amigos. Você tem ideia para algum vídeo? Escreve aí nos comentários. Eu fico por aqui, eu sou o Felipe Paião e você pode me encontrar lá no Twitter pela @FelipePaião. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!